Imagina você daqui a alguns anos, mais confiante, que perdeu o medo de falar em público, perdeu o medo de falar em frente às câmeras também, ganhou novas habilidades, está conhecendo novas pessoas, está compartilhando o seu conhecimento, a sua vida, a sua vivência, o que você aprendeu até agora. Imagina você mudando de carreira, mudando de área de atuação, mudando a sua vida, conhecendo pessoas que inclusive têm os mesmos interesses que você. Imagina você daqui a alguns anos, o quanto você cresceu, o quanto você evoluiu, a pessoa que você se tornou. E você está ajudando outras pessoas com a sua experiência, com a sua vivência. Então olha o crescimento, olha o nível de desenvolvimento que você vai ter. Então esses são apenas alguns dos motivos porque você deveria criar o seu canal do YouTube. Ou caso você tenha um canal, por que você tem que retomar e gravar novamente, voltar a gravar conteúdo? Mesmo que no início ninguém veja ou poucas pessoas assistam os seus vídeos, o crescimento que você vai ter, o nível de desenvolvimento que você vai ter é muito grande. Então nesse vídeo eu vou falar alguns dos motivos porque você deveria criar um canal no YouTube. Então o primeiro motivo é ganhar novas habilidades. Quando você cria o seu canal, você é obrigado a aprender inúmeras novas habilidades. Então para criar um vídeo, em primeiro lugar você tem que pensar, você tem que ter uma ideia, você tem que escrever um roteiro. Se você não está acostumado a escrever, se você não tem o hábito de escrever, você vai começar a praticar, você vai ganhando essa habilidade, né, de escrever o roteiro e entender como que é a melhor forma de você comunicar esse assunto para a pessoa que vai estar assistindo, né? Então você tem que pensar ali numa abordagem, né, de uma introdução, no desenvolvimento do texto, né, do desenvolvimento da ideia daquilo que você quer transmitir e também depois numa conclusão desse assunto que você está trazendo. Então você acaba ganhando essa habilidade de escrever, de pesquisar, de estudar sobre esse assunto que você quer falar. Você vai melhorar a sua escrita e vai melhorar a forma como você quer transmitir uma informação. Porque às vezes a gente não é muito claro, né? E quando você começa a exercitar a escrever roteiros, você vai percebendo, nossa, aqui realmente não fez sentido o jeito que eu tô falando, eu tenho que explicar de uma outra forma. É como se você fosse aprender a dar aulas também. Teve uma época da minha vida que eu dava aulas de inglês. E essa época fez eu crescer muito, porque eu tinha que desenvolver as aulas, preparar todo o material, e eu ficava pensando, será que essa forma, será que o jeito que eu estou explicando, o aluno vai entender? Então eu tinha que pensar se aquela explicação que eu estava fazendo, aquela maneira de transmitir aquela informação, se o aluno ia entender ou não. Outra habilidade que você ganha também é de aprender a editar vídeos. Quando eu comecei aqui no canal, também não fazia ideia como fazer uma edição. Eu ainda estou aprendendo como fazer as edições, né? Eu vou estudando bastante sobre isso, então é uma outra habilidade que você ganha, é aprender a fazer edição, utilizar outros tipos, né, outros programas também. Você começa a usar mais a sua criatividade, você vai analisar o seu vídeo, vai ver onde que ficou bom, onde que não ficou. Ah, por que eu tô com tanto vício em falar tal palavra? Eu repito toda hora alguma palavra e a gente presta atenção nisso. Então é muito bom essa parte da comunicação. A gente se filma, verifica como que ficou e é um desafio realmente. Nos primeiros vídeos você fala, nossa, não acredito que eu falo desse jeito, né? E eu lembro até hoje dos primeiros vídeos que eu gravei aqui pro canal. Porque o meu canal, na verdade, ele era voltado para intercâmbio. Foi na época que eu fui pro Canadá, e isso faz muito tempo. E aí, na época, eu gravava os vídeos da minha preparação para a ida para Toronto. E depois eu continuei gravando quando eu cheguei lá. Então eu fiz, né, todo um acompanhamento. Quem tá desde o início do canal aqui deve se recordar desses vídeos. E naquela época, eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei, eu acho que eu gravei ele, sem brincadeira, mais de 10 vezes, porque não ficava bom. Porque eu tinha muita dificuldade em falar com a câmera. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida mesmo. Na escola eu não levantava a mão para falar de jeito nenhum. Eu era o maior bicho do mato. Sempre tive muita dificuldade em me comunicar, em me expressar, e tinha muita vergonha, muito medo, a timidez tomava conta de mim. Recentemente eu assisti esses vídeos que eu gravei e eu falava muito com a língua presa, assim. Eu tinha bastante dificuldade de dicção. A gente vai melhorando ao longo dos anos, né, conforme a gente vai praticando. E isso é uma evolução que a gente leva para outras áreas da nossa vida, né?
Então, eu ganho muito gravando aqui, né? Compartilhando com vocês, mas também eu ganho pra mim, pra minha parte pessoal, profissional, o meu crescimento, né? O quanto eu me desenvolvi nesses anos. E me ajuda muito com a empresa, com os negócios, em falar com clientes, todas essas habilidades que eu fui ganhando, né? Porque eu também posso, por exemplo, editar um vídeo para a empresa, aprender a fazer um roteiro para alguma coisa que eu preciso fazer também lá para o escritório. Então são habilidades que não ficam apenas aqui no YouTube, você vai levar para a sua vida. Então, conforme você vai gravando, você vai perdendo o medo de falar, você vai perdendo a vergonha, você vai se aceitando, você vai olhando para você com mais carinho, e realmente aqui é uma escola. Então, o primeiro motivo é ganhar novas habilidades, e o segundo motivo é esse de vencer os seus medos. Então você deixa o seu medo de lado e você começa a agir. Você deixa de apenas planejar e coloca em ação. Você coloca em prática. Você deixa de apenas escrever um roteiro e ficar pensando, não tá muito bom ainda, vou escrever outro, vou tentar outro. Você para de ficar apenas no planejamento e você vai para a execução. Então isso é vencer seus medos, é parar de ficar planejando, de deixar tudo muito perfeito e sim ir lá e fazer. Então aqui é uma tentativa e erro. Se não deu certo um vídeo, você vai lá e tenta de novo, você grava outro vídeo. Então a gente vence o medo do julgamento, o medo de gravar, o medo de errar, o medo de não ficar bom. E é um processo. É um processo porque não é do dia para noite. Às vezes você vai começar hoje, vai gravar e não vai ter coragem de subir esse vídeo. Por quê? Porque alguém pode ver, alguém da minha família pode ver, algum amigo, enfim. E aí você fica com medo, né, do que as pessoas vão pensar, daquilo que você tá falando. Então, aos poucos você vai tirando esses bloqueios e esses medos, né? Mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa agir, né? Tem que sair do planejamento e ir pra ação. E sabe como a gente sabe que a gente tá se sabotando? A gente acha que tá fazendo, tá agindo, mas não tá, né? Quando você criou o canal, criou a capa, criou 500 roteiros, comprou uma câmera, que não é necessário, né? Comprou um tripé, e comprou microfone, comprou iluminação, e você fica investindo, mas não age, não faz. Você tá só procrastinando, você tá se auto-sabotando nesse processo. Você acha que é um planejamento. Não, eu tô me planejando, né? Quando eu tiver tudo aqui, eu vou fazer. Não espera, tá tudo aí pra fazer. Faz com o que você tem, tá? Então inicia com aquilo que você tem. E aos poucos você vai melhorando. Mas isso é normal, porque a gente tem medo do fracasso, a gente tem medo de errar, a gente tem medo da opinião dos outros, né? A gente tem medo de críticas, de expor alguma coisa, né? Então acaba que a gente fica evitando, que a gente fica prorrogando sempre fazer esse canal acontecer, né? O terceiro motivo é o registro de memórias e o registro também do seu próprio crescimento. Então eu tenho os vídeos aqui no meu canal desde 2012, quando eu fiz o meu intercâmbio para o Canadá. Eu tenho todo o registro da minha preparação, da minha viagem, dos passeios que eu fiz, das pessoas que eu conheci, da minha sala de aula, como que era, como que foi viver aquela experiência. E é muito gostoso relembrar, né, assistir e inclusive agora poder compartilhar com a minha filha. A minha filha já tá numa idade que agora ela já entende as coisas e ela vê assim e ela fica, sabe, super feliz, né, e fica encantada também de ver que tem outros lugares, né, que ela pode conhecer a neve, por exemplo, que é um sonho meu agora também, de levar ela para conhecer a neve. Então, guardar essas memórias, né, e a gente poder assistir daqui a alguns anos. Então, as pessoas da nossa família, elas poderão assistir, ver como que a gente era quando a gente tinha nossos 20 e poucos anos, né, e conforme a gente foi crescendo, como foi passando os anos, o que foi acontecendo na nossa vida. É um registro incrível de memórias. Então, mesmo que eu não esteja mais aqui fisicamente, mas o meu canal vai estar aqui, se o YouTube ainda existir, né? E as pessoas da minha família, os amigos, enfim, poderão relembrar essas memórias e ver como que era, as ideias que eu compartilhava, o que eu falava. É fascinante a gente saber que isso daqui vai ficar guardado para sempre, basicamente, né? Então, esse é um dos motivos, né? A gente guardar essas memórias. E além de ter o registro dessas memórias, você também tem um registro do seu próprio crescimento. Então aqui no meu canal, por exemplo, eu falo sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento espiritual, sobre o crescimento pessoal como um todo, e eu consigo ver o quanto eu já cresci assistindo os meus vídeos anteriores.
Então, esse registro do nosso crescimento é muito importante para a gente olhar para trás e ver o quanto a gente já evoluiu, né? Mesmo se hoje você não está muito bem, por exemplo, você está num dia que você não está legal, ou você está se criticando por alguma coisa, para e olha o quanto você já evoluiu, sabe? Agradece, né, pelo processo que você já passou. Agradece por onde você está hoje. Ter o registro desse crescimento é muito gratificante. Faz a gente querer seguir em frente, querer continuar o nosso processo. O quarto motivo é você poder ter uma renda passiva. Se o seu canal é monetizado ou se ainda não é monetizado, se você tiver vídeos atemporais, que são aqueles vídeos que não importa o ano, não importa, né, em qual época você está, que ele serve de aprendizado para alguém e que alguém vai conseguir aprender ou que alguém vai gostar de ouvir alguma coisa que você está gravando, a sua história, enfim. Esses vídeos atemporais, eles vão continuar sendo vistos pelas pessoas. Então você continua recebendo remuneração por esses vídeos. Então esse é o quarto motivo, de você continuar sendo monetizado, você continua ganhando mesmo com vídeos muito antigos, porque eles são atemporais e eles continuam te gerando uma renda passiva. E o quinto motivo é que você vai encontrar a sua turma, basicamente. As pessoas que têm os mesmos interesses que você, as pessoas que sentem afinidade com aquilo que você fala, que sentem afinidade com a sua energia, com como você se expressa, elas vão te acompanhar e elas vão te encontrar. Uma hora ou outra elas vão encontrar o seu canal. Ninguém é obrigado a ficar assistindo uma pessoa que não quer. Então, por exemplo, vamos supor que só existisse a TV, você tivesse que assistir o que está passando naquela programação. Você não teria a opção de escolher assistir aquilo que você tem mais interesse, né? Um assunto que você quer ouvir, conhecer pessoas novas, conhecer pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos gostos que você. Você não teria essa opção. E o YouTube traz para nós uma janela muito grande de possibilidades. Então aqui realmente vai entrar no seu canal, vai se inscrever no seu canal, as pessoas que vão comentar, na maioria das vezes são pessoas que têm afinidade com o que você está falando, que também passam por isso, que estão em busca de alguma coisa que você pode talvez ajudar com a sua experiência, tá? Então essa é a diferença. Ninguém é obrigado a te assistir. Se você está assistindo o meu conteúdo agora, que você escolheu estar aqui assistindo o que eu tenho para dizer. Pode ser que isso agregue para você, pode ser que não, mas você escolheu estar aqui. E é engraçado porque no começo, pode ser que você queira compartilhar o seu canal com seus amigos, com seus familiares, né, para que eles assistam seus vídeos, para que eles possam saber o que você está fazendo, sobre o que você está falando, mas na maioria das vezes eles não vão assistir, eles simplesmente não vão assistir, porque pode ser que eles não tenham o mesmo interesse que você, eles não entendam ainda o momento que você está passando, enfim. Algumas pessoas até vão te chamar de louco pelas ideias que você está compartilhando ali, pelo assunto que você está falando. E isso acontece muito. Posso até falar que na minha família isso acontece. Então não adianta eu querer compartilhar com todo mundo no grupo da família sobre o que eu estou falando aqui. Porque para essas pessoas pode ser que esse vídeo que você está fazendo não agregue nada. Porque esse não é o público que está esperando ouvir de você alguma coisa. Não é o perfil, né, que tenha o mesmo objetivo, a mesma afinidade dos assuntos que você tem. Então não adianta querer que a sua família assista todos os seus vídeos, eles não vão assistir. E também tem até uma questão do algoritmo, que eu já ouvi algumas pessoas falarem, que não é bom a gente compartilhar em grupos, não é bom a gente compartilhar os vídeos e sim deixar o próprio YouTube compartilhar o vídeo para as pessoas que têm interesse nesses assuntos que você está falando. Porque se você compartilha em algum grupo da família, enfim, grupo do trabalho, a pessoa vai clicar, vai assistir 2 segundos do seu vídeo. Aí a próxima vai clicar, também vai assistir pouco, vai sair. Então vai cair a sua taxa de retenção do vídeo, né? E elas também podem não se inscrever, enfim. Então vai causar um problema no algoritmo que é melhor você não fazer isso. Deixa que o próprio YouTube, a própria plataforma distribui para as pessoas que têm afinidade com você. Então aqui no meu canal, os diferentes como eu, os despertos como eu,
terão interesse em assistir e ouvir o que eu tenho para dizer. Então são essas as pessoas que eu quero que estejam aqui no meu canal. E o último motivo é que aqui, de frente para a câmera, é você em essência. Sou eu em essência que estou falando com você. Eu não estou criando nenhum tipo de personagem. Aqui sou eu de verdade. Aqui é a Adriana. Como que eu falo? Como que são os meus gestos quando eu falo? Como que é a minha risada? Como que é o meu jeito? Eu sou assim no meu dia a dia. Não tô criando um personagem aqui pra falar com vocês. Eu sou uma pessoa comum, compartilhando a minha caminhada, compartilhando a minha jornada aqui com vocês. Então esses são apenas alguns dos motivos. Eu tenho certeza que deve haver milhares de motivos para você criar o seu canal. Então se você tem vontade de criar um canal para você, ou se você quer retomar o seu canal, deixa de lado o medo, a vergonha, o perfeccionismo, deixa tudo isso de lado e começa ou recomece ainda hoje. Você não precisa divulgar para ninguém caso você tenha vergonha de divulgar. Você não precisa passar para sua família, para os seus amigos. Comece um canal, apenas você e mais ninguém. Comece em silêncio, faça para você esse canal. Comece a gravar, comece a ver o seu progresso. Mesmo que ninguém assista. Por enquanto, mesmo que ninguém assista. Mas comece, porque as pessoas que sentem afinidade com você, que sentem afinidade com a sua energia, que têm os mesmos interesses, elas vão chegar até você. E o importante é não desistir. Se você parar em algum momento da sua vida, você retoma. Então, gratidão por assistirem mais esse vídeo. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.